para outras pessoas ouvirem estas dúvidas. Sim, sim, sim. Ok. Então, estás a falar sobre. O que é que a tensão muscular faz ao corpo? Ou seja, o que é que o músculo acaba por ser no corpo? Porque lá está, pois, isto depois começa-me a ficar com muitas dúvidas, fico assim a questionar muita coisa que eu depois já nem sei como é que é de verbalizar Questiona. isso. Ou seja, nós tínhamos muito aquela coisa na biomecânica tradicional, ok, o músculo contrai, existe um movimento. Hoje em dia já não pensamos assim, ok, existe a biotensibilidade que faz esta distribuição, talvez, de tensão e de energia pelo corpo com que faça que Uhum. exista só um movimento, deduzo eu. E a faixa também acaba por haver ali, aliás, nesta última aula que nós tivemos, a faixa e a biotensibilidade está tudo junto, que é o que ela dizia e que faz todo sentido. Então, depois a minha questão é, então o que é que os músculos fazem? O que é que os músculos estão ali a fazer? O que é o Hum. músculo dentro disto tudo? O que é que este sistema, salvo seja, não é bem um sistema, porque está tudo ligado, mas digamos que este sistema motor, lá, o que é O que que é ele que esta faz? parte, não é? O que é É, que esta parte, exatamente. entre aspas, faz? O que é Segundo que o esta. Stephen Levin, só para podes continuar, mas o Stephen Levin diz que os músculos são, eh, ele chama-lhe em inglês é um turnbuckle. Um turnbuckle são aquelas coisinhas dos tendais. Estás a ver aqueles Hum, tendais que têm um ferro, um aço, um arame de aço hum, que vai de um lado ao outro, e para ligares o arame de aço e tensionares o arame, tens aqueles parafusos que apertam uma coisa no meio, tem um parafuso de cada lado, e tu apertas, apertas, apertas para o fio de aço ficar em mais tensão. Portanto, supostamente, para o Stephen Levin, o que os músculos fazem são, hum, proporcionam ou adicionam ou retiram, depende do que eles fazem, tensão ao sistema. São tensores do sistema. mas, por exemplo, agora num movimento, vá, não é num movimento, mas é um exemplo muito grosseiro. Vamos imaginar, talvez, não é fisiculturistas. Sim, pode ser fisiculturistas, ou halterofilistas, ou Uhum, uhum, levanta powerlifting, pronto, que fazem peso aham. muito por aí. Como é que é aplicada a biotensidade no caso deles? O que é que os músculos, o que é que eles fazem? O que é que eles estão ali a fazer? Estão-me a fazer entender, é que eu depois já não sei como é que é de verbalizar isto, porque Portanto, como é que o corpo funciona? como é que o corpo funciona? Porque lá está, eu entendo este conceito da biotensibilidade e faz-me todo sentido e tudo faz. E no Pilates ainda muito mais. Ok? Mas depois fica a pensar, ok, quando tu adicionas carga no corpo, quando tu dás um input externo de força, o que é que acontece? O que é que está a acontecer dentro do corpo? Os músculos estão a contrair? O que é que os músculos fazem? O que é que fazem dentro disto tudo? Quando tu adicionas uma carga externa, tu adicionas uma tensão ao sistema. Pões tensão no sistema. E o sistema vivo tem sempre uma tensão residual. Há sempre um tónus residual. Por isso é que aquela gráfico do stress strain, assim que falámos também na última imersão, esse gráfico que é importante ter presente, tem na matéria viva não começa no zero. Portanto, o gráficozinho cá em baixo, o stress que ele apresenta, desculpa, sim, a deformação, o stress que ele apresenta é sempre acima de zero. O corpo nunca está, a matéria viva nunca está num zero de stress, de tensão, de tensão. Há sempre uma pré-tensão no sistema, que é E residual, que é a tal, que é o que diferencia um corpo vivo de um corpo morto. Um animal, humano ou não, no instante em que dá o último sopro, tu não sei se já mataste algum animal, uma galinha, não, mas já vi, sim. tu tens o bicho está em tensão e há uma tensão adicional quando se impõe um stress, o corte, etc. E quando, no momento em que o animal ele está ali um bocadinho ainda em tensão e tu sentes, se agarrares, tu sentes muito essa tensão no bicho
E no momento em que eh, há um relaxo, fica completamente mole. Portanto, essa tensão residual que existe na matéria viva, em in vivo, não existe na matéria morta. Mas essa tensão é feita provocada por quê? Pelo quê? Isso é o que a Carol e o que está toda a gente a tentar explicar, é o sopro de Deus, Sim, é, porque é o, é o que te anima, é uma força que te anima e que te habita e que no momento da morte desaparece. É o quê? Não é explicada, percebes, pela ciência. É uma evidência. E está lá, está presente. É uma evidência. A explicação do que é não se consegue. sim, efetivamente o curso acabou por me interligar aqui muita coisa por exemplo, lá está, já tinha tirado saga craniana e depois dentro da terapia saga craniana enverde ali um bocadinho para a parte energética, manipulação visceral também, neste caso o Barral enverde ali um bocadinho para a parte energética, inclusivamente agora este curso também faz a mesma coisa, ou seja, tudo vai em verdade para a mesma coisa, o que eu Tudo. acho fenomenal. Só que lá está, tipo, depois eu fico ainda a questionar-me quais são os efeitos fisiológicos dentro do corpo, o que é que está a acontecer lá dentro, porque imagina, estes conceitos fazem-me todos sentido, está tudo certo. Agora, ainda não sei se é por lá está, não ter lido o livro completo e faltar-me, provavelmente deve estar lá, mas é perceber quais são os efeitos fisiológicos disto dentro do corpo, o que é que está a acontecer lá dentro, principalmente a parte do push and pull. Depois os espaço e volumes, close kinematic chains, spirals, chirality, isso aí por exemplo, faz-me todo sentido e agora efetivamente depois com a parte da Carol, da parte energética, isso aí eu quero ir aprofundar um bocadinho porque acho fenomenal. Que depois já entra ali numa parte mais esotérica, que não é bem esotérica, mas Que não tem nada de esotérico, é física. é, Se é. tu quiseres ler uma coisa introdutória que eu achei muito completa, o livro é caro, mas eu acho que vale a pena, que é o do Oshman, O Energy Medicine. Energy Medicine. O livro é incrível, está muito bem estruturado e separado em capítulos muito pequeninos, muito bem explicados e muito bem. Parece que olhas para o índice e aquilo parece que é uma grande baralhada, mas há uma coesão muito grande do princípio ao fim. Eu gostei muito, eu tenho esse livro como referência para ir várias vezes lá e ele abriu-me a cabeça, essencialmente. Não me explicou nada de concreto, mas abriu-me a cabeça para essa questão, para aceitar essa questão de que, por exemplo, ah, as- indo para o extremo da energia, está bem, da utilização. A astrologia, os planetas influenciam-nos de alguma forma. Dizes, está bem, meu, ok, é o Plutão, é não sei o quê. Mas se tu pensares, é física. Sim. Há forças. No momento em que tu, no instante em que tu ficaste exposto, saíste do meio aquático, aquoso, da barriga da mãe, e vieste cá para fora e começaste a ser, foste naquele instante exposto a pressões de cá de fora, a todas essas tensões que deixaram de estar buffered, Sim, sim. amenizadas pelo líquido amniótico, que faz ali um controle das pressões externas, não é? Assim que estás exposto a estas pressões todas, porque é que tu não podes pensar que existem energias subtis, são subtis, que vêm de corpos colossais que estão ligados a outros corpos, não por coisas palpáveis, não por física palpável, mas por física energética, por forças de atração e repulsão. Essas forças existem e estão constantemente em mutação. A interpretação delas, como faz a astrologia ou como faz todas estas ciências todas, pode ser questionada. Há outro fator que eu acho que é importante e que esse livro também me abriu, que é perceber que, e que todos estes pensamentos desta gente me têm aberto,
se existe alguma linha de pensamento e alguns escritos e algumas formas de interpretar que têm séculos de existência, ou milénios de existência, algumas, e que ainda perduram e ainda são, e por algumas pessoas mais abertas a isso, continuam a ser aceitos como uma forma plausível de explicar o inexplicável, eu agarro-me a elas. Por exemplo, no nosso caso, Pilates, os movimentos os aparelhos e a forma tradicional eh, de usar aquilo e não tradicional, contemporânea, funciona. Continua a funcionar passado quase mais de um século do homem ter eh, edificado e pensado aquilo, ok? Portanto, aquilo funciona, é um facto que funciona. Nós sabemos no nosso corpo e quando usamos aquilo com outras pessoas. A explicação que damos para o funcionamento daquilo não é igual à explicação que o senhor Pilates dava. Yeah. Mas a prática, a- o conteúdo daquilo, nós continuamos a usá-lo. E quanto mais, quanto mais acedemos ao purismo de como ele usava, que é muito difícil de aceder, mas quanto mais vamos para trás e fazemos coisas daquela forma estranha que ele fazia, que ele mostrava, sem nenhuma explicação, nós não sabemos explicar, mas sentimos no corpo que a coisa funciona. E dizes, epá, tem que haver aqui alguma coisa. E então como é que eu explico aquilo que eu sinto que está certo? Explico com o conhecimento que eu tenho. E o conhecimento que eu tenho não é o conhecimento todo, é muito espartilhado. Estás a ver? Portanto, essa parte energética toda, voltando a esse início, eh, eu percebo que tu queres ter, e eu também quero ter uma explicação dentro, eu quero ter uma explicação plausível para aquilo que eu observo e para aquilo que me desperta a atenção, como essa parte energética, quando eu percebo que todas as pessoas que estão aqui à volta a pensar muito, vai tudo ter a isso, a parte energética. Ah pá, porra, tem que haver aqui qualquer coisa. Como é que se explica isto? Eu não sei explicar ainda. Não te estou a dizer que é uma questão de fé, como a fé na religião, onde eu me agarro às coisas, mas é uma questão eh, de me abrir às evidências e de não me fechar a dogmas. E os dogmas são as coisas que eu aprendo e que me dizem que a realidade é isto. Há uma frase que diz qualquer coisa como: se um livro te disser que um determinado pássaro tem este canto, mas tu ouves o canto do pássaro real e não tem nada a ver com a descrição do livro, acredita no canto, acredita no que tu ouves. Não acredites no que está descrito no livro. Sim. Percebes? E o que está escrito no livro passa a ser dogma. O que tu ouves pode ser tão diferente de toda a gente e podes ouvir de tantas formas diferentes, depois ficas baralhado e dizes: então, mas como é que é o canto do pássaro? É assim, ou é como eu ouvi ontem, ou é como eu vou ouvir amanhã, ou é como a Joana ouviu, ou é como eu ouço. Hum, eu acredito cada vez mais naquilo que eu sinto, e é isso que eu tento capacitar as pessoas que estão comigo. Aquilo que eu sinto e aquilo que eu vou intuindo, e a intuição não é uma coisa esotérica, é uma coisa concreta que tem a ver com a minha capacidade de observar. Quanto mais eu alargo a minha capacidade de observar, e alargo-a pelo estudo, pela minha prática, pelas minhas explorações
e pelas coisas que eu vou aprendendo sobre a realidade, eu vou alargando a minha capacidade de olhar para a realidade e de o que eu chamo intuição, que não é intuição, é um alargamento da minha capacidade de observação, basicamente. Sim, não, não, faz tudo. Por acaso, o que acabaste agora de dizer faz todo o sentido. Faz, faz. Portanto, essas tuas dúvidas, eh, eh, epá, Toda a gente tem, provavelmente, com certeza. toda a gente tem, mas nem toda a gente tem consciência que as tem. E ter consciência de que as tens faz-te continuar a explorar e a procurar. Enquanto que outras pessoas, que é a maioria, cada vez me irritam mais. Eu não percebo como é que as pessoas ficam nisso. Como é que as pessoas continuam a aplicar as coisas que aprenderam há 10 anos e a dizer é assim que se faz? Epá, eu tenho encontrado algumas pessoas a quem eu dei formação há 10 anos que chegam ao pé de mim e dizem: Ah, eu ainda faço aquilo que eu aprendi contigo tão bem, ainda faço aquilo que tu fazes. Eu, meu, como é que tu fazes aquilo que tu aprendeste comigo há 10 anos? Esquece! Não estás a pensar, estás a reproduzir sem refletir. É. Por acaso, estou a falar disso, isso e faz-me lembrar quando. Deixa-me só fechar a porta que os cães abriram a porta, está bem? Só um segundo, só um segundo. Diz, desculpa. Estava a dizer que isso fez-me lembrar quando eu entrei para a área, digamos assim, da fisioterapia, neste caso, quando fui para trabalhar para uma clínica como auxiliar de fisioterapia, que eu estava a fazer massagens, as pessoas chegavam lá com, dói-me o ombro. E pronto, nós fazíamos o normal, a ultração, né, as massagens, DNS, e isso fez-me lembrar que quando eu estava lá, chegava a um ponto em que eu dizia, "Fogo, mas isto não faz sentido." Aliás, ultimamente, cada vez ainda me faz menos sentido aquilo que eu pensava na altura. Mas na altura eu fazia assim, isto não faz sentido, tipo, eu vou massajar uma coisa que está com um input motor, ou seja, existe ali algo neurológico com que faz com que aquele músculo esteja tipo, em espasmo. Neste caso já não penso dessa forma, como é óbvio. Mas eu ficava a pensar, "Fogo, existe ali alguma coisa, não da minha capacidade de manipular, de que o músculo está ali em tensão. Então por que que eu vou fazer uma massagem? Não acho que vou estar aqui a vencer eu a minha própria força contra a força da pessoa. Não faria sentido nenhum. E agora ao longo dos tempos já fico a pensar, mas isto não está a fazer sentido com aquilo que eu aprendi. Espera aí. E tendo em conta estes conceitos todos, não faz sentido aquilo. E é por isso que tentei explicar pois lá está, tento explicar isto e acaba por me baralhar aqui tanto, que é, ok, estes conceitos fazem sentido, mas como é que isto se aplica dentro do corpo? O que é que está acontecendo no corpo, lá dentro? Ok? Para eu ter tipo mais ou menos uma ideia, porque depois imagina, lá está, eu ainda agora estava a ver aqui os conceitos no curso, aquilo que nós fomos dando, e eu fiquei a pensar, ok, yeah, isto faz sentido, mas como é que eu depois eu sinto isto, então mas o que é que está a correr aqui dentro? O que é que está lá dentro? Eu sinto que eu estou a contrair aqui, eu estou a fazer uma tensão muscular ali, mas aqui existe um push and pull. Estão a fazer Ok, sentido. Ainda fica aqui a matutar nesta parte do push and pull. dá-me um exemplo concreto. Por exemplo, lá está, um fisiculturista que está a preparar-se para uma competição de aquelas de fisiculturismo e que está ali a exercitar o músculo. Ok, eu começo a fazer uma flexão de braço ou whatever, e posto a nossa teoria, existe um rompimento das fibras, as fibras rompem e regeneram e ficam maiores. Dentro do mundo da biotensividade, o que é que está a ocorrer? É mesmo isto que nós fomos aprendendo na parte da biomecânica? É mesmo isso. É mesmo isso. Na curva do stress and strain, Que se mantém-se tu- igual. é tudo igual, é o comportamento da matéria viva. Portanto, isso é o que está a acontecer. Porque no Pilates, ok, tendo em conta aquilo que nós fomos aprendendo contigo no curso, efetivamente eu não consigo sentir isso. Ok, eu sinto que, por exemplo, agora já não me lembro propriamente do exercício, mas pronto, estás na mat wall, tens a barra da wall unit e estás a fazer aquele tipo de roll down, digamos Os assim. true, sim. Construir, exatamente.
Ok, a fazer esse exercício eu sei que consigo, há um determinado momento em que eu, quando eu estou a passar a barra de cima para baixo, que eu faço efetivamente um bocadinho de força a mais. O outro eu sinto que é muita distribuição de tensão. Ou seja, estou a vir para trás, distribuo a tensão, cai para cima e vou lá para baixo. E nesta fase de distribuição de tensão, eu não sinto propriamente fazer força, a não ser aquele pequeno momento em que a barra desce por baixo dos meus ombros, digamos assim. Aí eu sinto Uhum. que localizo a tensão. É mesmo isso, eu sinto que localizo a tensão. E igualmente, quando eu estou a fazer outros exercícios, como por exemplo uma elevação, cá há momentos em que eu estou a localizar a tensão e eu fico a pensar, ok, como é que está a correr lá dentro? Eu estou, lá está, porque, pois, eu agora estou a pensar que é, eu localizo a tensão, mas eu também consigo a distribuir. Ou Uhum. seja, a força não está a ocorrer ali, mas está a ocorrer noutra zona do corpo qualquer. Ok. Pronto, Giro. já. Não, 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 está certo, está certo, está certo, está certo. Olha, dentro do corpo, as molas, portanto, tudo isto são modelos, não é? São metáforas para o que, são tentativas de explicação para um comportamento que é difícil de descrever na totalidade. Dentro do corpo, tu tens os elementos de compressão e os elementos de tensão, certo? Neste modelo, ok, da biotensorialidade. Nós sabemos que os ossos são elementos de compressão, porque quando partem, ou seja, eles estão sobre compressão. Quando partem, eles galgam uns nos outros, não é? Portanto, tu tens que fazer muita tração para eles ficarem no lugar certo, se os quiseres reposicionar, ok? E sabemos que um músculo, um tendão, tem um comportamento de tensor, de mola de tensão. Isto é, quando ele quebra, ele, pum, abre, Yeah, certo? sim, Então, o que tu queres é que esse comportamento se mantenha, não é? sim. Tu o, eh, eh, queres que esse comportamento se mantenha e podes potenciar o trabalho em termos teóricos, em termos deste modelo, de uns elementos e de outros, fazendo-os trabalhar dessa forma, ajudando a reproduzir essa forma. No osso, tu dizes que o osso funciona como uma mola de compressão, uma mola de um amortecedor de carro, onde ela está sempre aberta e está sempre ali, estás a ver? Portanto, o osso tem mais capacidade para absorver os impactos. Sim. O Stephen Levin explica no último, e ele e a Susan, no artigo deles do Bouncing All Around, que é, de facto, o armazenamento, digamos, da energia potencial no corpo não é feito nos tendões e nos músculos, é feito nos ossos. Assim, grosso modo, eu estou para aqui a dizer uma coisa, Sim, eu não. sim. Ok, mas Então, eu, surgiu-me espera, esta espera, ideia. espera, espera. Nos Ah, desculpa. músculos, o que tu queres fazer é o contrário. Tu queres potenciar a sua capacidade de mola de tensão, como as molas no reformer, como as molas em pilates, são molas de tensão, não são molas de compressão. A mola de compressão em pilates que tu tens é a mola do foot corrector, Hum, aquele aparelhozinho, aquilo é uma mola de compressão, pois é que ele está está bem? sempre. Portanto, tu aí estás a trabalhar as molas de compressão dentro do corpo. Hum, E no resto dos aparelhos, tu estás, sobretudo, a trabalhar as molas de tensão dentro do corpo. pois, porque estava a fazer o Põe-te num reformer, ok? Estás num reformer. Tens o corpo deitado e tens as molas deitadas em paralelo. Exato.
e as molas não funcionam em sequência com o corpo, as molas funcionam em paralelo com o corpo. É o que o Stephen Levin diz que os músculos fazem dentro do corpo. Os músculos não funcionam em série, em cadeia, funcionam em paralelo. Portanto, há sempre co-contrações. Sempre. Se tu pensares o que é que tu estás a fazer quando esticas as molas num reformer, tu podes, porque tens essa capacidade de consciência, podes deixar que o corpo funcione como um compressor ou que as molas funcionem ajudando a compressão das molas de dentro, das molas tensoras, portanto, estás a fechá-las, no fundo. Tu queres é que essas molas abram, estiquem, como as molas do reformer onde tu estás a trabalhar. Pode fazer a mesma coisa. Exato. Portanto, ao esticares, uma coisa mais evidente seria, por exemplo, fazeres um 100. Ok? Estás deitado, tens as molas, quando esticas, e em vez de pensares em fechar o core, como eles dizem, apertar, tu pões as molas no corpo e ainda assim tens a Ok. capacidade de abrir o corpo, de abrir molas no corpo, de ter a sensação de que estás a abrir as molas do corpo. Estás a pôr o sistema tensor do corpo, as molas de tensão, a funcionar como o espelho das molas de fora. Sim, não, fez-me sentido. Estás a ver? Portanto, o que é que está a acontecer no corpo quando tu fazes, quando tu trabalhas para o bodybuilding? Tu, tu estás a pôr as molas de tensão a funcionar de forma compressiva. Estás a localizar a tensão, não estás a distribuir. Porque estas molas, de facto, distribuem sempre. A função delas é sempre distribuir. Faz sentido. Senão depois acaba por ser igual agora já não me lembro do conceito, estou aqui a ver 50. Sim, acaba. Depois estes conceitos todos, principalmente o shape, space and volume em push-pull, fica tudo desorganizado e não há Exatamente. esta quiralidade, deduzo eu. É, Oxyticity. É um desses. Oxeticidade. Quiralidade É o rotação. é a Não é. rotação, é a direção da rotação. E isto agora fez-me levar a outra questão, que é que vai indiretamente um bocadinho ao início do tema da conversa. Quais são os efeitos fisiológicos depois destes conceitos no corpo? Estão-me a fazer sentido? Quais são Tipos os de efeitos efeitos. principalmente da tensão, deixa-me só aqui ver se eu não estou a dizer nada errado. Exato. Qual é os efeitos, principalmente de soft matter? Aliás, nós chamamos sempre de soft matter, portanto não posso dizer que é hard matter. Mesmo um osso Das não é. partes, das partes compressoras ou das partes tensoras, é o que estás a querer dizer, não é? É, o que eu quero dizer é exatamente o push and pull ou o conceito de tensão e compressão, depois quais são esses efeitos no corpo, a nível fisiológico. Estão-me a fazer entender? O que é Sim, que, porque- ok, não querendo levar para o assunto inicial da conversa, do facto. Ok, mas depois isto faz-me levar a estas questões, que é quais são estes efeitos, tirando a parte nutricional e tirando talvez a parte psicoemocional ou psicoenergética, que acho que 100% vai sempre influenciar na nossa fisiologia, se eu não tiver alguma coisa a dizer de errado, diz-me. Ahm, mas então, tirando esses fatores, então, estes fatores de push and pull, o que é que isso vai influenciar na nossa fisiologia humana? O que é que isto depois dentro do nosso corpo é? Porque, ok, eu fico a pensar assim, estando neste mundo vá, mais direcionado para a saúde, com muitas aspas. Ok, se eu tiver uma zona muito compressiva no meu corpo, em qualquer uhum, parte que seja, poderá haver, retirando, mesmo assim no osso pode partir, mas se eu tiver um efeito muito compressivo, por exemplo, num tecido ativo, vá, um músculo, ok, pode haver ali uma probabilidade de uma tendinite, uso eu. claro. Ok, mesmo a nível ligamentar. A nível Antes, alimentar, antes da tendinite, o que é que pode acontecer? não, Uma compressivo. isquémia, por Sim, exemplo. pronto, Uhum. exato. Por exemplo, Então é pode, isso que. Sim, diz. não, pode haver uma, se a compressão for
durante pouco tempo, mas muito intensa, pode haver uma ruptura ou eh, pode haver uma tração das estruturas envolvidas que provoque, por exemplo, numa parte compressiva, um cisalhamento, Sim, 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 sim. uma Faz sentido. fratura. Deixa-me só ir buscar aqui o modelo rápido, que acho Vai, que vai, vai vai, mais. vai, vai, vai. Eu acho que assim vai Sim, sim. dar mais sentido. Ok, tendo em conta o modelo, vá, tenho que meter assim. Se eu tiver um efeito, vá, muito compressivo numa estrutura qualquer que não seja propriamente o osso, digamos assim, que a priori é o que estavas a dizer, que já tem já é propício a ser compressivo, mas mesmo assim, se eu tiver um efeito de muita tensão ou de muita compressão, vai ocorrer essas coisas que estávamos a falar. Uhum. Ou uma probabilidade de uma ruptura, ou de uma fratura, ou De uma inflamação. da própria inflamação. Ou seja, eu queria perceber o que é que estes efeitos de tensão e compressão podem ocorrer na nossa fisiologia humana. É assim, como é óbvio, já nomeamos algumas, mas o que é que depois pode acontecer a nível celular para além destas comuns, como nós conhecemos, musculoesqueléticas, vá? O que é que pode ocorrer depois Uhum. hum, produção Então, celular? em termos de biotenseguridade, tens outro conceito comum a isto tudo, que é o conceito de hierarquia ou heterarquia, não é? Ou de fractalidade, os tais fractais, que quer dizer que este tipo de comportamento é observado numa escala macro, ao nível dos tecidos ou de um segmento, mas também é observado ao nível micro das células e dentro das células, nos organelos, etc. Não é? No espaço intercelular, etc. Tudo, este modelo de organização existe em todos os eh, eh, Todas as escalas. todas as escalas de observação que nós O Leonid queiramos. fala disso. É verdade? Sim, eu estava a dizer que o Leonid, quando nós fizemos aquele mini meeting, ele falava da parte. Exatamente. E todos eles falam muito de escala. O Leonid especialmente, mas toda a gente fala muito de escala. O que é que são as escalas? No tempo e no espaço. Isso é importante perceber. Ok. Hum, e o que tu descreveste, e para ti é evidente, porque é observável a olho nu e é perceptível isso com as tuas sensações, facilmente, tu descreveste a um nível macro, dos centímetros por segundo ou dos decímetros ou metros por segundo, que é o que nós conseguimos observar, tu descreveste inflamação, ruptura, sensação de isquémia, de alguma dor, de tensão. Isto é o que se passa a este nível, a esta escala. A mesma coisa se passa a uma escala menor. E numa escala menor, tu tens através da mecanotransdução, portanto, da passagem de informação através do estímulo mecânico, que, segundo estas pessoas, e segundo o que eu tenho lido também, eh, é responsável inclusivamente pela alteração funcional das células, fisiológica das células. Uma célula degenera noutra coisa qualquer, ou, inclusivamente, o desenvolvimento embrionário pode ser explicado através das pressões que vão acontecendo pela multiplicação das células rápida num espaço confinado, vai provocar pontos de acumulação de tensão da matéria que se divide, e esses pontos de tensão vão promover
ah, vão promover a informação através do estímulo mecânico para que substâncias químicas sejam produzidas e levem à Alteração. transformação, à alteração em células de fígado, ou em células de parênquima, ou em células de. Sim, Da mesma forma que podem levar à degeneração, isso é uma dos grandes estudos do do Ingmar, como é que se chama aquele gajo que estuda a biotensegridade e não diz biotensegridade, a nível celular, o Donald Ingber. Donald eh, Ingber, eh, que ele explica, e outras pessoas dentro dos estudos deles, que a ocorrência de, ou a degeneração para cancros, etc., tem a ver com excesso ou com estímulos mecânicos, mais do que, ou sobretudo, estímulos fisiológicos, estímulos bioquímicos. E a parte mecânica, a parte da estrutura, a parte mecânica e o estímulo, a influência do estímulo mecânico, foi perdida na história da ciência a determinado ponto, porque se começaram a estudar começou-se a estudar a parte bioquímica e achou-se que, como se acha hoje em dia, toda a parte, todo o funcionamento do corpo é explicado e é resolvido, entre aspas, pela medicina através da influência bioquímica. Tu tratas qualquer coisa, hoje em medicina, através de químicos, não esquecendo que há outro tipo de estímulos anteriores e maiores, como o estímulo químico, o estímulo físico e o estímulo elétrico. O estímulo elétrico dos campos eletromagnéticos, que o Ostman descreve muito bem, e há outros autores a descrever. Eu estou a ler agora um livro que é incrível sobre isso, do Andrew Marino. Andrew, com um W no fim, Marino. E é um livro muito fácil, para mim, é muito fácil de ler porque é muito grande, mas é muito fácil de ler porque é biográfico. Ele fala sobre todas estas nossas coisas de uma forma incrível. Que livro é É muito giro. agora? Portanto, tu tens estes estímulos elétricos, tens os estímulos físicos, tens os estímulos químicos. Exato. Que outro tipo de estímulos é que tu podes ter? Que eu Isto me depois vai lembro agora. diferenciar um bocadinho a nível das escalas. A nível das escalas, mas eu acho que em todas as escalas tu tens a influência de todos estes estímulos. Não faz sentido, Em exato. qualquer escala. Se o Sim, corpo sim. tem este comportamento fractalizado e se há esta hierarquia no corpo, o que se passa a este nível passa-se a outro nível. As explicações é que são completamente, os mecanismos é que podem ser diferentes, não é? Ao nível da célula, os estímulos mecânicos ao nível da célula têm outra dimensão completamente diferente do que um estímulo mecânico ao nível do corpo, Sim, desta isso vai estrutura lembrar macro. qual é Space and Value, acho eu, não? É. Como? Estava aqui a ver qual é dos conceitos da biotessigilidade que eles falam a nível celular. Eu até acho que é mais o. Como é que ele se chama? Não, é Space and Volume, acho eu, Sim, também, organização, que é o também. facto de haver. Não? Já me esqueci qual é uma delas que eles falam ao certo, que é. Não é Close Kinematic Chains, não, Push and Pull. É aquela coisa que tu falas que é eles tentam arranjar o maior espaço possível, o menor espaço possível Close para packing. close packing, é isso mesmo. Não, sim, faz todo sentido. Agora está-me até a lembrar do Jaap van der Wal, que ele fala um bocadinho dessas coisas também, Uhum. também a nível embriológico. Sim, sim, faz-me todo sentido. E a Portanto, nível energético, estavas a falar, a quer dizer, nível energético. Aliás, tu não falaste, mas falaste da parte e, energético, eletromagnética, elétrica. sim,
Dizes que é isso? Ou existe outra palavra para isso? Não, é a eletricidade. Nós descrevemos como eletricidade, que é uma coisa que não se vê, não se mede. Hum, os campos eletromagnéticos que são criados pela matéria, a produção de energia, toda a energia, toda a matéria viva produz energia. Nós produzimos eh, energia, Eletromagnético. eletricidade, em comprimentos de onda diferentes, que dão os ultravioleta, os raios gama, os raios X, os raios Z, os infravermelhos. Portanto, o calor que nós sentimos é infravermelho. E é essencialmente isso. Depois tem a ver com o trabalho do Gerald Pollack, da quarta fase da água, Hum. e o novo livro dele, que ainda não saiu, acho eu, mas que vai sair, em que ele explica os fenómenos atmosféricos, ah, e outras coisas através da eletricidade, dos É. campos elétricos que são criados e que são uma força, eh, eh, são uma força maior, não é maior, é mais global e mais, ou também influente, que não só a parte química ou a parte das pressões física que dá a concentração de água e chuva, e isto e aquilo e aquilo. Ele explica tudo através das cargas elétricas que existem e que não são medidas ou consideradas para explicar os fenómenos atmosféricos, todos que estão a existir, que Ok. sempre existiram. E que também isso é um nível de observação macro, uma escala macro, mas tu vens para dentro do corpo e tu tens uma explicação porque é que sob linhas de alta tensão que criam campos eletromagnéticos fortíssimos por baixo, a erva tem outra composição, a carne dos animais que são criados por baixo dessas linhas tem outra composição que pode ser não sei o quê. Hum, as pessoas que estão sob a influência desses campos elétricos podem desenvolver mais cancros, problemas não sei o quê, taca, 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 taca. Estás a ver? Há uma série de evidências que não são explicadas pela fisiologia normal, pela química e pela Exato. bioquímica, e que ou são mal explicadas, que quando se aceita que haja outros campos de conhecimento e de influência na realidade, na natureza, as coisas começam a fazer sentido. Mas tens que olhar para elas de uma perspectiva completamente diferente. Tu não podes olhar para o corpo e continuar a pensar, para o corpo humano e continuar a pensar em termos bioquímicos ou químicos, ponto. Não, não faz todo sentido. O problema é que começo a olhar para isto e vejo tanta coisinha que faz todo sentido, né? Só que eu assim, qual é que eu vou pegar? Onde é que eu vou começar? Começo por aqui, começo por ali. Tudo vai dar ao mesmo, mas é. Pegas naquilo que responde à tua questão inicial. O que eu acho que tens que fazer é qual é que é o teu problema inicial? O que é que tu queres fazer com a informação? Queres trabalhar ou queres explorar conhecimento? Se queres explorar conhecimento pelo conhecimento, que é muito válido, e há pessoas a fazer isso, eu gosto de fazer isso, de pensar sobre as coisas, mas também gosto de aplicar. Portanto, quando eu pensei na aplicação ao Pilates, epá, eu esqueço vão-me aparecendo coisas, vão-me aparecendo as cadeias, as CKCs, vão aparecendo a oxetoticidade, as molas de compressão e de tensão, a distribuição e a acumulação, vão-me aparecendo, mas eu não me perco nessas coisas, são coisas que me aparecem e que me ajudam a explicar aquilo que eu faço. O meu carril, pá, eu passo a vida a dizer isto e continuo a dizer isto nas formações todas, e isto para mim é um mote que me orienta, e eu gosto de passar, que é aquilo que eu quero, aquilo que eu uso como ferramenta e que para mim é a parte da realidade que eu quero, que eu aceito e com que eu quero trabalhar, são os exercícios de Pilates. Pronto. Porque eu percebi que ali há uma riqueza de possibilidades de exploração, é um campo que me possibilita uma exploração que é fechado, ok? É restrito, mas por ser restrito, permite-me
explorar muito. Eu sei que isto parece um bocadinho paradoxal, mas se eu estou num campo, por exemplo, a fisioterapia é um campo que é tudo e não é nada. Sendo tudo e não é nada, há muitos fisioterapeutas a agarrarem em pilates para precisarem trabalhar. Meu, um fisioterapeuta não precisa de pilates. Tem todas as ferramentas para usar ou centenas, dezenas de ferramentas diferentes que podem ser muito mais eficazes e efetivas na abordagem de determinadas coisas dentro do campo da fisioterapia. Mas como a Mas, fisioterapia é tão global, começa a haver, como na medicina, pessoas a fecharem os campos de atuação. E há os que exato. são os do RPG, há os que são da doença do ombro, há os que são da disfunção da anca, há os que são do dedo do pé, há os que são. E eu percebo esta necessidade de especialização, porque com esta especialização tu não te perdes em tudo. Tu tens um carril, tu integras no todo, mas quando exploras, exploras ali, naquele bocadinho. É a mesma coisa que fazeres um footwork e podes fazer um footwork sem molas, sem reformer, deitado no chão e fazes o movimento do footwork, mas a informação que te chega é tanta que tu não consegues perceber que no movimento do footwork, mesmo sem molas, tu consegues tensionar as molas de dentro do corpo. Pá, porque não. Então tu precisas de pôr restrições ao movimento e ao corpo, apoiando os pés, apoiando os ombros, apoiando as costas, diminuindo o percurso do range, pondo mais molas. Portanto, vais condicionar aquilo tanto, 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 que podes explorar a partir do condicionamento, que de outra forma a informação que chegava era tanta que não te dá para explorar. Portanto, se começas a pensar no corpo todo e em tudo o que acontece no corpo todo, é bom fazer este zoom out, mas aqui no zoom out tu vais-te perder de certeza se queres particularizar. Então voltas, por isso é que tens as escalas. E nós usamos as escalas de observação no espaço e no tempo. O que a biomecânica faz é reduzir tanto a escala do tempo que para analisar qualquer coisa precisa de frames. Então Exato. congela o tempo, ou seja, deturpa a realidade, mas consegue analisar o que se passa naquele instante. O que pode trazer informação se depois fizer um zoom out e não se perder naquele frame ou naqueles frames, porque a transição entre os frames não é considerada. E um frame ou um congelamento não diz nada sobre o corpo vivo. É a mesma coisa usando esta. É a mesma coisa que usares para um poste antigo de eletricidade e dizes que aquilo é um pinheiro ou um eucalipto. Então, quais são as propriedades do eucalipto? Olhando para o poste de eletricidade. Dizes, bem, deve ser linhoso. Alguma coisa tu podes observar ali, mas concluires como é um eucalipto através daquelas restrições todas que um poste seco te dá, tu não consegues, percebes? O Sim. que se faz em laboratório é isso, é restringir, 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 dividir, dividir, partir, 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 para tu conseguires ler qualquer coisa. O Mas problema partes é que as depois da. pessoas ficam nisso e dizem que a realidade é aquilo. Não, aquilo é um modelo. Tu chegas a uma infinitésima, cagagésima parte da realidade. Não podes dizer que aquilo é a realidade, aquilo é uma cagagésima. Nem representa a realidade. Sim, não, faz todo sentido. Estavas a falar ainda há pouco da fisioterapia, isso também às vezes irrita-me, que é, vou fazer fisioterapia pélvica, vou fazer fisioterapia especialista, ou quando passo num hospital privado e vem aquela publicidade, especialista no ombro, e eu olho para aquilo e eu, como assim, especialista no ombro? Eu lá sei se a possibilidade, ou o problema, ou da disfunção, ou qualquer coisa vem de outra parte Claro. do outro lado, principalmente esta parte
da fisioterapia pélvica, ainda inclusive eu vi tinha visto há uns tempos atrás que eu achei engraçado, que acabou por ir encontrar aquilo que eu já tinha pensado, que foi um meeting deles da biotensibilidade, que eles têm o Advance, acho eu, que é, Uhum. acho que estavam a falar de pavimento pélvico. E eles a dizer, "Epá, não existe pavimento pélvico, e efetivamente não existe uma secção só daquilo. E depois eu começo a ver, tipo, pronto, especialista em fisioterapia pélvica, e eu fico, mas como assim fisioterapia pélvica, só ali, tipo, e depois contrai para não haver um prolapso pélvico. E eu, ok. Depois, agora já que estamos a falar destas coisas todas, eu fiquei a Uhum. pensar, ok, faz mais tensão naquela zona, faz mais tensão, faz mais compressão e daqui a pouco vamos ver o que é que acontece. Exatamente. Sabes o Depois só que que é? lá está, diz Diz, diz, isso. diz, diz. Diz, diz, diz. Não, eu ia dizer, mas depois lá está, estamos a falar destas coisas e começam-me a surgir tantas outras questões que eu acabo por me perder de nem saber o que é de perguntar ou pensar. Porque lá está, estava agora a falar desta coisa, comprime, e daqui a pouco, daqui a uns tempos, ver o que é que te acontece. E depois olho para o caderno de algumas coisas é que eu escrevi e fico a pensar, e depois pode acontecer isto, depois aquilo, e aquilo, e aquilo, e de repente e é por isso que eu digo, por onde é que eu hei de começar? Porque, porque lá Começa está. por isso, pelas dúvidas. Lá está, eu tanto estou no Pilates como tenho depois aqui um estudo em Esmoriz em que, pronto, não tenho aparelhos Pilates, tento fazer algumas coisas de encontro ao Pilates, mas muitas coisas às vezes são ou pegar em peso, ou fazer elevações, e eu tento fazer a mesma, ou até mesmo com os kettlebells, pronto, e tento fazer a mesma ligação, só Lógica. que Aham. é um pouquinho diferente, tendo em conta as molas e aquilo que estás a fazer e tendo em conta a nossa, ou aquilo que nos transmitiste, de como é que tu podes realizar os exercícios Pilates, como é que os podes fazer de outra forma e tento transferir isso na mesma para o exercício. É assim, para mim está tudo dentro do mesmo guarda-chuva, que é o movimento, ok? Depois tu Claro. tens formas diferentes de o poder fazer. E eu fico a pensar, ok, então como é que eu agora vou, se eu ali eu consigo distribuir, como é que eu vou distribuir aqui, como é que eu vou criar mais tensão ali e quais são os efeitos de muita compressão? O que é que isso ocorre? Depois entramos nestas conversas dos estiramentos dos músculos, pá, 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 pá. Porque lá está, surgem-me perguntas no Pilates, nos exercícios ou no método de Pilates, depois surgem-me outras perguntas numa área de movimento um pouquinho mais densa, se assim eu posso dizer. Uhum, uhum. Vamos fazendo estas questões todas e depois também estou na parte da terapia manual e eu fico, ok, isto é tudo igual, mas aqui sou eu que estou a induzir talvez uma determinada coisa. A pessoa não está a fazê-la por si mesma, digamos assim. Uhum. Induzir isto. E depois começam a entrar estas questões mais energéticas. Ok, quando eu faço isto, esta minha intuição, ou quando eu dou um estímulo aqui, existe ali um estímulo. Eu perco-me completamente aqui. É por Mas isso é isso que. fantástico, isso para mim é fantástico. Essa é a riqueza disto tudo. E de vez em quando dás os nós na cabeça, eu dou muitos nós na cabeça, e esqueço, deixo andar. E de repente falo com alguém, como estou a falar contigo, e realizo, Exato. como tu estás a realizar determinadas coisas, acredito que estejas a juntar pontos agora, na conversa comigo. Coisas que Sim, estavam completamente dispersas, de repente dizes pum, 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 pum. E eu estou a fazer a mesma coisa contigo. Portanto, eu acho claro. que para mim, há um ciclo que é importante manter, para mim, para a minha vitalidade nesta área ou noutra, que é praticar, praticar com outros, com, 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 com a cabeça aberta para querer ver e para querer deixar que a informação me chegue estranha, que me pareçam coisas estranhas, ou não, ver as consistências, praticar com reflexão e depois refletir sobre essas coisas, eu próprio e com outras pessoas. Yeah. Se eu não faço esta reflexão, que depois me vai nutrir outra vez a prática com outros, e eu ando sempre neste ciclo. E este ciclo não é assim, este ciclo Vai é em aumentando. espiral, estás a ver? Porque de cada vez eu vou alargando mais o meu campo de conhecimento e o meu campo, que eu depois chamo de intuição, não é? Ou que as pessoas chamam de intuição.
Ah, como é que tu consegues ver isso? Eu não sei muito bem como é que consigo ver isto, mas depois de refletir sobre as coisas, até consigo perceber qual foi o meu processo de raciocínio para estar a ver aquilo daquela forma. Mas na Uhum. altura é quase subconsciente o que eu estou a aplicar. Sim, não, faz sentido. Deixa-me só dar, Agora, diz. só dar-te uma aplicação dessa coisa da compressão, que para mim ainda não apresentei isto em lado nenhum, mas irei apresentar, quero apresentar. Tenho apresentado com os meus e aplicado na minha prática, com os meus clientes, que é, não sei se já te disse, o triângulo formado pelo sacro e pelos ossos da bacia. Hum. Portanto, tu tens os ossos da bacia e depois aqui no meio, na cristalíaca posterior, superior posterior, tu tens dentro, se estes fossem os dois pontos superiores da cristalíaca superior, eu estou virado para ti, está bem? A bacia está virada para ti, de frente. Aqui em cima, dentro deste triângulo, tu tens o sacro, L5, L4. Às vezes a L3 também está cá dentro ainda, deste triângulo, ok? Se tu vires nos livros de anatomia, está sempre assim. S1, L5 e L4 estão de certeza ali dentro. Aonde é que acontecem problemas na coluna? Sobretudo por uso Nessa S1, zona. L5, L4, tipo. Ok? Nos outros lugares, e depois cervical também, não é? Mas nos outros lugares da torácica ou outros lugares da lombar será por impactos, não é? Sobretudo. Agora, de uso será aí. E o que é que nós dizemos quando acontece uma hérnia nessa zona? S1, L5, L4. Porquê é que acontecem as hérnias? Não, bastante. Talvez. Por, Pressão constante. por excesso de mobilidade, por excesso de mau uso. Sim. Não é o que se diz? Se calhar eu intuí isto do que eu aprendi, mas aquilo está a mexer demais, temos que estabilizar mais aquela zona para Hum. não deixar que as vértebras vão para todo lado. Aquelas vértebras vão para todo lado, para dar uma Sim. coerência maior àquilo. O que acontece na explicação da biotensegridade é que quando há uma acumulação de tensão em algum sítio, dos Hum. tecidos, dos tecidos, eh, dos tecidos tensores, os compressores vão vão entrar em espirais e não é deslizamentos, mas movimentos laterais relativamente uns aos outros, e acontecem os excessos de compressão na zona, que são as hérnias, o, o adensar da tensão que promove rigidez naquela zona, e o que nós fazemos é pôr mais rigidez. O que eu tenho Hum. feito é dar mobilidade em S1, L5, L4, mas dar mobilidade, essencialmente flexão, extensão, mais extensão do que flexão, na hiperextensão, porque essas vértebras têm, eu estive a ver, não sei, 50, 60%, já não me lembro, mas têm uma grande percentagem da flexão, sobretudo da extensão dentro da coluna. É nessas vértebras, essas e as de Sim, cima, né? sim. Da cervical. Mas se eu der mobilidade aí, que é o pensamento contrário ao pensamento da medicina e Carro. da fisioterapia, eu estou a tirar a acumulação que existe Hum. aí. Eu, por Portanto, acaso. esta é uma abordagem que para mim vem da minha leitura sobre a biotensegridade, que alterou completamente a minha forma de trabalhar o corpo e as disfunções, as dores, os desconfortos dessa área, onde eu tenho aplicado a pessoas que têm discos selados, intervenções cirúrgicas nessa zona, dores sistemáticas com hiperextensão, onde elas estão em hiperextensão ou estão em flexão. Portanto, a organização, para mim, não me importa. Estás a O falar, nível de progressão é que é diferente. estás a falar disso e agora fez-me lembrar aqui de quando eu às vezes estou a trabalhar, ou quando eu penso em trabalhar mais essa região.
essa eu vou dar o nome região pélvica porque acaba por estar ali na zona. Aham. Eu tenho utilizado muito para tentar, ok, descomprimir ou libertar tensão, ou distribuir mais tensão, que às vezes sinto que existe muito ali, com as pregas. Que na altura nos falaste, e eu, não sei que as pregas, e eu, ok. E depois fiz um mais um, tendo em conta a parte de manipulação visceral, ok, não manipulo as vísceras, ou não estou ali a induzir algum movimento nelas, e isto depois também me fez-me lembrar, há uma técnica que também deduzo que deves saber, na saca ucraniana, que eles chamam de diafragma pélvico, ou o diafragma, é diafragma pélvico, metes uma mão embaixo no sacro e uma mão em cima. E então acabei por utilizar essas três técnicas, digamos assim, tanto a parte das pregas e a parte dos diafragmas, quando quero induzir alguma coisa na região pélvica e perceber se existe mobilidade naquela zona. Ok, por exemplo, ou coloco a mão, ou peço à pessoa para meter, ficar debaixo de uma bola em cima de uma bola uma bola, aquelas bolinhas de pilates, Uhum, uhum, uhum. perceber se eventualmente consegue haver essa dissipação. Ok, o que é que isso me dá, de certa forma? É perceber se existe ali alguma capacidade de mobilidade nas vértebras lombares para haver essa tal dissipação de tensão. E muitas vezes acabo por reparar que, ok, o problema não vem propriamente das costas, da coluna mesmo, mas de possíveis órgãos da parte endo, que tu muitas vezes falas, que possam dar ou com muita tensão, ou qualquer coisa, ou com muita expansão ou compressão. E reparo muitas vezes nisso porque, ok, são órgãos que é difícil eu poder mobilizar, manipular, e eu no meu dia Uhum. a dia, ok, se eu tiver alguém que ali Diretamente. Aham. qualquer coisa, provavelmente. E tenho reparado muito nisso, que ok, eu vou deixando estar, existe ali uma dissipação, e depois as pessoas quando começam-se a mexer, aquilo vai ao sítio. Isso e as tensões, ou seja, acho que foi a semana passada, ou foi esta semana, não sei, acho que foi uma destas semanas, estava a dar uma aula de método e surgiu-me fazer aquele exercício que tu meteste no Instagram, exercício, aquele movimento que estás no Cadillac e tens um barril e estás deitado de barriga para baixo e começas a fazer extensões. E eu, olha, vou experimentar isso. Eu estava mesmo a pensar, vou experimentar essa coisa. Tal comecei a fazer e as pessoas, eu ia dando ali um ligeiro input, ia metendo a mãozinha para ver, ora, vai nesta direção. De repente as pessoas começam a dizer, isto é tão bom para as costas, eu sinto aqui uma leveza. Tipo, elas começaram a dizer aquilo e fiquei tipo, ok, eu Como é sinto, que mas isto é possível? não estava à espera que elas de repente tivessem essas reações. Então, e eu depois fiquei assim, pois, yeah, a lombar também faz tensão, porque é que eu estou sempre a pensar na flexão e dissipação anterior, deixa-me ver como é que é a dissipação posterior. Porque isto começou tudo com aquela coisa de, ok, vou fazer a mesma coisa para a parte posterior através das pregas cervicais, pregas torácicas, vou ver como é que Uhum, esta região das costas vão fazendo esta extensão. E depois, ok, deixa-me ir para a zona da lombar. Ok, depois dei ali um inputzinho. Como é óbvio, ali não tem tanta elevação como, por exemplo, o barril tem, é muito pouquinho. Mas fui levando um bocadinho as pernas para cima, fui retirando ali um bocadinho de peso. Efetivamente, aquilo começou a afundar e eu. Aquele mundo, por acaso, deu-me ali uma ideia incrível. Isso, e agora também fez-me lembrar que eu tinha. Lembras-te daquela senhora quando foste ao MH que foi. Fomos todos. Ou da Maria Helena, ao estúdio da Maria Helena. sim, sim, lembro, lembro. Uma senhora que ela tinha um problema das cinturas. Eu até agora não percebi ainda muito bem se efetivamente aquilo é um problema genético ou não. Tenho tentado sempre distribuir tensão e localizar quando eu quero. E faço muitas vezes essas questões das pregas, etc. E também percebo que ela tem muita massa corporal, nas cinturas, principalmente na zona da anca, muita densidade aqui. Eu fiquei a pensar se essa densidade de massa tem a ver com, hum, se posso dizer, muita aderência ou muita compressão naquela zona, com que faça que Uhum, depois a matéria fique lá organizada e não haja essa distribuição. uhum, O que me acaba por condicionar em algumas coisas porque ela depois não tem compressão suficiente ou ela não tem, quer dizer, ela depois acaba por ter distribuição, mas parece estar tão acumulado que ela depois não consegue sustentar o seu próprio corpo em algumas coisas. uhum. Esta sexta-feira, exatamente, esta sexta-feira, eu cheguei lá à beira dela e eu, assim, olha, vou experimentar fazer aqui uma coisinha e coloquei uma mão na zona da lombar e a outra mão na zona
da pélvica e fiz ali um bocadinho de compressão e disse: Olha, levanta as pernas e veja qual é a diferença. E efetivamente, eu fazia essa tensão, essa compressão e já não havia tanta tensão generalizada ali. Ou seja, ela conseguia levar mais a perna e descer. E depois voltei-me a questionar: Ok, então o que é que está a acontecer? Ok, estou a fazer uma compressão, mas estou a fazer compressão numa zona que a priori já tem compressão. O que é que isso faz ao corpo? E depois lembrei-me daquilo que uma vez o Miguel mandou um artigo qualquer que eu achei, acabei por não chegar a ler que ele diz, quando fazes mais compressão numa zona de compressão, os fibroblastos começam a Orientar-se e acordar. orientar-te. Uhum. Ou seja, o que é que acontece? Os fibroblastos estão lá densos, é isso? Ou seja, quando existe uma zona de aderência ou uma zona de compressão, os fibroblastos ficam adormecidos, é isso que acontece? Sim, há uns adormecidos e uns mais acordados, nas mesma zona. O que acontece é que numa zona, isto o Leonido explica através da peridinâmica. Lembras-te da peridinâmica? Que é a ciência que estuda. Peridinâmica é a ciência que estuda a transmissão de forças, se calhar estou a dizer uma asneira, mas acho que é, forças e movimento eh, na, na- nos materiais inertes. Por exemplo, como é que uma força é transmitida num tremor de terra? Ao longo, portanto, a força é uma que é gerada num determinado ponto, está, a potencial é gerada, e como é que ela é transmitida ao longo de materiais diferentes, a profundidades diferentes, os materiais são diferentes, e alguns materiais têm falhas, outros estão contínuos. Como é que tu passas uma mesma força ao longo de uma quantidade de matéria que tem comportamentos diferentes? É o que acontece no nosso corpo. Como é que tu aplicas uma força? Quando tu Claro. aplicas uma força no corpo, tu crias uma zona de tensão através da compressão que tu induzes, e essa zona de tensão chama-se família peridinâmica, onde tens vários comportamentos dos vários elementos que lá estão, têm comportamentos de tensão ou compressão diferentes, e tu impondo uma tensão determinada, primeiro tu orientas as fibras, stress strain curve, e depois crias no nível 2 um nível de tensão que começa a permitir que haja uma distribuição da tensão mais uniforme ao longo de superfícies e profundidades com tensões diferentes. E o tempo durante o qual tu permaneces com essa força constante, que não é uma força perturbadora porque não induz lesões, é uma força que só induz harmonia, digamos, é muito levezinha, mas induz harmonia porque já harmonizou as fibras primeiro. O tempo durante o qual tu permaneces vai fazer com que comece a haver uma resposta de todas de todas as profundidades ou lugares que têm tensões diferentes, mas que ficam num limiar de mudança de estado. Já meti muitas coisas aqui, não é? Não, eu percebi, agora fez-me a questionar, ou seja, há diferentes matérias e essas diferentes matérias reagem, têm comportamentos diferentes consoante Exatamente. E a tu sua... queres uniformizar ao máximo o comportamento deles todos. Então impões uma coisa por cima e essa imposição dessa força que tu pões tem que ser de tal maneira que não destrua as estruturas na passagem, mas que as harmonize no seu comportamento. O que nós podemos fazer no corpo, porque é todo matéria mole, tem todo, tem comportamentos diferentes, se for tendão, músculo, osso, veia, é diferente, mas tu consegues tentar impor uma tensão determinada, que é a tal de nível 2 que não destrói, não provoca micro-roturas, já é suficiente para haver um impacto nos tecidos que organize a direção das fibras, e é essa.
mecanotransdução que induz o acordar dos fibroblastos dormentes e a maior ativação dos que estão para uma tensão que é organizadora, que não é nem tão grande como umas partes estão muito grandes, outras partes estão muito pequeninas, outras partes estão. Está tudo ali em grande, há umas grandes. Tu impões uma maior, esperas, e os grandes que estão em grande tensão desligam um bocadinho, os que estão em pouca tensão ligam-se um bocadinho, e um campo de tensão uniforme é criado. E é assim que tu induzes os fibroblastos dormentes. Isto é a tal explicação do light touch do Leonid, que tem a Como ver é com o que, stress curve. quando tu tens uma. Pronto, agora é mesmo uma questão, porque às vezes acontece-me a mim e queria saber se é contigo. Quando tu dás uma sessão, independentemente do que é que seja, neste caso, vá, Pilates, e tu utilizas essas técnicas para uma determinada finalidade. Imagina, a pessoa vem, vá, vou utilizar agora o exemplo da Paula. Ela tem muita tensão generalizada nas cinturas, ou, vá, neste caso seria compressão. Hum, E eu sinto, quando eu lhe faço uma sessão, ela sai de lá, nota-se diferenças, efetivamente diferenças, ok? E estou a fazê-las com aquela finalidade e percebo, ok, efetivamente, Uhum, estas ferramentas que eu utilizei ou estas técnicas, efetivamente tiveram a finalidade que eu queria. Ela sai dali muito mais solta, passa uma semana e eu vou-lhe até questionando, olha, como é que está? Como é que tem sentido? E eu sinto que às vezes até melhorou qualquer coisita, ou que aquele estímulo foi-se propagando até à semana seguinte, às vezes parece que voltou outra vez. E eu fico assim a pensar, ok, será que eu fiz de alguma coisa, não vou dizer de errado, mas será que a minha técnica teve uma boa eficácia, né? Ou, ou não teve eficácia nenhuma, vá, neste caso. Ou ela voltou aos mesmos padrões com que fizesse com que o corpo, de certa forma, lembrasse, ok, vou voltar outra vez àquele padrão inicial e vou-me manter lá. Estão-me a fazer sentido? E uhum, uhum. isto mesmo no Pilates, como sendo às vezes na terapia manual. Imagina, a pessoa chega com uma coisa qualquer e eu identifico ou tenho a sensação que efetivamente o problema, ou não quero dizer problema, mas a disfunção ou a probabilidade de uma falta de mobilidade será num determinado órgão. Eu já não olho muito para os músculos e para os tendões, pronto, a pessoa mexe-se e aquilo vai ao normal, né? A não ser que tenha tido uma cicatriz e que existe ali algo muito densificado. Restrição local, pois. Então eu penso assim, ok, vou às vísceras, faço uma técnica. Efetivamente sinto que a pessoa está melhor, a nível periférico ou a nível, eu vou dizer macro, a nível de movimentos macro, efetivamente eu sinto que houve ali uma melhoria. Mas já me aconteceu eu questionar depois, passado 1 ou 2 dias, olha, como é que está? Ah, fiquei melhor, mas mesmo assim ainda sinto aqui qualquer coisa. Ou seja, é a mesma coisa. Com a Paula, eu sinto que a minha técnica teve uma determinada eficácia, mas não 100% daquilo que eu queria, ou ela voltou ao Uhum, meu padrão. E a minha questão é, ocorre-te a mesma coisa? E a segunda questão é, será isto por a pessoa voltar aos mesmos padrões? uhum. Ou Olha, pensa em ti. Tu treinas como um boi, treinas muito, ok? Para fazer a atividade que tu fazes, de jiu-jitsu, de competição, não podes treinar levezinho, tens que treinar, porque senão a tua estrutura não aguenta. Mas tu vais ter dias em que fazes os mesmos tipos de treino, epá, e ficas podre. E tens outros dias em que treinas a mesma coisa e se te pedissem para treinar mais uma, tu ainda ias fazer mais qualquer coisa porque estás bem. Tens alturas em que depois disso precisas de cair, parar e dizer não me chateiem a cabeça, pá, não quer pensar. E tens outros dias em que estás super ativo e apetece estudar e apetece fazer não sei o quê. A nossa parte, as nossas componentes emocionais, psicológicas, sociais e outras energéticas, que a gente não vê e não sabe, porque não as conhece, condicionam tanto ou mais a nossa parte fisiológica e de estrutura física que nós podemos pensar, do que nós podemos pensar. Portanto, nós intervimos nesta área física, nesta componente física da estrutura e achamos que estamos a resolvê-la.
Pois. Mas essa componente tem muito mais a ver, ou a disfunção, ou a alteração, tem muito mais a ver com a parte emocional, psicológica, comportamental, social, que a maior parte das vezes, porque nós não conhecemos e não entramos na vida das pessoas, nós não conseguimos controlar. Nós podemos percepcionar que há ali alguma coisa, se estivermos atentos a isso, se não acharmos que a nossa intervenção é mágica. A nossa intervenção não é mágica. A nossa intervenção é o que é. Por isso é que, por exemplo, em desporto, tu tens cada vez mais a psicologia a entrar, não é? Em competição. E ainda assim não chega. Estás a ver? Sim, eu ia te questionar até que ponto então a nossa intervenção, através do movimento ou através da parte manual, até que ponto a nossa intervenção tem uma determinada eficácia. Eu vou dar um exemplo simples, no meu caso. Eu acho que nunca fui a nenhum osteopata, acho que nunca fui a nenhum fisioterapeuta, pronto, ou até a nenhum psicólogo, se deveria ter ido ou não. It depends. E tenho notado ultimamente que, por exemplo, eu como qualquer coisa. E se eu vamos imaginar que eu vou comer McDonald's. A priori já não é uma coisa muito ótima. Hum, Mas eu sinto que, dependendo dos meus estados emocionais, ou da minha fase daquele dia, ou whatever, o que seja, a reação que eu vou ter no meu corpo é bastante distinta. Então, isto, ou seja, eu sinto, por exemplo, se eu comi qualquer coisa e estou num estado emocional um bocadinho perturbado, vá, que a minha metabolização, ou digestão, ou o meu processo metabólico não vai ser idêntico e depois fico com obstipação, desconforto na região lombar, etc. E noutros dias, não. E isto indo ao encontro de, eu nunca fui, nunca aconteceu, a não ser nas formações, ter alguém intervir em mim. Então, eu tenho notado que, dependendo dos meus estados emocionais, acontece-me isto e que aquilo vai passando. Ok, eu volto outra vez a entrar na homeostase, no equilíbrio, aquilo vai passando. E agora faz-me questionar, então até que ponto as nossas intervenções vão fazer algum efeito? Estão-me a fazer sentido? vão fazer efeito se tu. Vão sempre ter efeito, não é? Há sempre um efeito. Agora, o nosso posicionamento é que tem que ser, de facto, para não ficarmos frustrados e para não ficarmos com os egos inchados, temos que perceber que nós somos só facilitadores. Sim, mas desculpa estar a interromper se ias falar, mas até que ponto, lá está, eu não vou dizer escala, mas até que ponto, vá, vou utilizar o nome sistema. Até que ponto é que estamos a inferir no sistema que efetivamente é necessário? Estão-me a fazer sentido? Não Eu, sabes? pois, então, Não sabes. por exemplo, Espera, não sabes, e em qualquer sistema que tu intervenhas, estás a mexer em todos os outros. Sempre. sim, sim, Sempre. Se, ainda não estou muito sobre isto, mas faz sentido. Pá, é aceitares os princípios da biotensegridade. Tu não és um corpo físico. Tu não és uma energia invisível. Tu não és um corpo emocional. Tu não és um corpo intelectual. Mas és isto tudo. Yeah. Então Tu, um vai tu ter. estás a ver? E, portanto, se quiseres sistematizar... no outro dia eu estava a ouvir lá os da biotensegridade a falar num encontro. E eles insistiam em falar dos sistemas, o sistema nervoso, eh, o sistema digestivo, o sistema circulatório. Epá, e eu pensei, mas para que é que estes gajos estão a falar em sistemas? Não há um sistema nervoso. Só há um sistema nervoso desenhado e escalpelizado pelos humanos. O sistema nervoso em si não existe como entidade, percebes? Nenhum sistema existe como entidade. Pode ajudar a individualizares um sistema nervoso? Se calhar pode, para tu estudares algumas coisas. Agora, depois cais na tua questão. Será que estamos a intervir no sistema nervoso? Será que estamos a intervir no sistema circulatório? Será que estamos a ajudar alguma coisa? Sim, eu entendo, mas agora pá, posso ser uma barbaridade muito grande, mas quando existe uma decapitação, Uhum. estás a cabeça fora, tem que haver algum sistema que de certa forma mantenha o corpo vivo.
Estão-me a fazer entender? Porque eu tiro um braço, eu continuo vivo. Eu tiro um ombro, estou vivo. Eu tiro uma perna, estou vivo. Ah, lá, seccionar a barriga já é um bocadinho complicado, mas se eu decapitar, a pessoa morre. Então tem que haver ali um Oh. sistema primordial. Uso eu. Será que é um sistema ou é qualquer coisa que é Uma região. invisível? Como? Eu ia dizer uma região, mas a Eu, região eu, da eu, cabeça. eu, eu acho que não há uma localização da coisa, porque tu podes tirar um braço e morrer. Não é tão notório como se traz a Não é tão cabeça. fácil, não é? Se tirares a cabeça, morres de certeza. Ou se cortares o corpo ao meio, morres de certeza, não é? Mas se tirares um braço, também podes morrer. Pode acontecer. Isto quer dizer é que se tu fizeres um estudo científico e chegares à conclusão de que se eu cortar um braço não morro e se eu cortar uma cabeça morro, esse estudo está errado, porque estás a tirar as conclusões erradas. O Hum. facto de cortares um braço, suturares e a pessoa viver, não quer dizer que cortar um braço a pessoa não morra, porque pode morrer. Cortando a cabeça, de certeza que morre. Isso não há dúvida, não é? Não há uma relação direta com as outras coisas, percebes? Portanto, Sim. não podes dizer que é tirar uma região que Não, tu estavas a falar disso e eu pensei assim, ok, yeah, não existe sistemas. Eu também concordo da mesma coisa, mas porque está tudo interligado, mas eu fico a pensar, mas se eu cortar a cabeça, existe ali um sistema muito mais primordial do que os outros todos, digamos assim. Vá, salvo seja, quer dizer, é, já está tudo dentro. sim, eu acho é que se usas o termo sistema e usas esse processo de raciocínio, estás a cair na sistematização do corpo. Estás a Vou ter dizer que existem partes mais importantes que outras. E não há partes mais importantes que outras no corpo. Não há. Não há partes mais importantes. Porque no funcionamento do corpo, ok? Hum, mas na vitalidade dele. Ah, se calhar há coisas que debilitam mais o corpo do que outras. Debilitam tanto que o aniquilam. Mas eh, se no funcionamento do sistema a coisa da hierarquia, trarquia, como a Cris explica, eu gostei, que é, não há partes, o corpo é uma heterarquia, não é uma hierarquia. Mas, em determinados instantes, vindo da escala do tempo ou do espaço, tu podes chamar ao palco determinado sistema, ou determinado órgão, ou determinada célula, ou determinado elemento dentro do corpo, que é prioritário nesse instante. Mas imediatamente ele volta para o seu sítio e portanto, há sempre, tu podes olhar sempre para prioridades no funcionamento do corpo, mas o funcionamento depende do todo, sempre. Percebes? É a visão da hierarquia, hierarquia. Isso faz todo sentido. Eu é que fiquei só aqui bugado ou meio parado nesta questão de sistemas quando fiquei focado na parte da decapitação, mas de resto faz-me todo o sentido, não é por aí. Mas olha, só para te fazer mais uma questão, Hum, eh, antes que eu me esqueça. Eu estava a ouvir a última aula, uhum, pronto, os Complex Systems, e depois estava a Mariana a falar, a Mariana Barreto, acho eu, aham, e estava a dar o exemplo das crenças dela. E ela estava a dizer, não sei o quê, utilizo este protocolo, ou seja, eu utilizo este protocolo com os meus clientes, pacientes, e aquilo é tudo moldável, consoante aquilo que seja. E a questão é, que tipo de protocolo que ela usa? O que é que ela faz? Porque eu vou-te dar um exemplo, mas no meu caso acho que não sei até que ponto é que é mais difícil. Eu tenho um rapazinho, o gajo já tinha te falado, eu acho que ele tem, se não me engano, 12, 13 anos. E ele tem uma encefalia? Não, não é encefalia. uhum. Tem um cérebro liso, basicamente. Ah, ok, ele dá-me estímulos, ele responde, mas não é uma pessoa. Não quero estar a dizer assim, a dar uma diferença, mas pronto, não é uma pessoa natural como nós. Ele não se mexe. Quer dizer, ele mexe-se, mas ele não consegue dar estímulos, Resposta aos estímulos. estímulos normais.
Então, muitas vezes aquilo que eu faço é essa ucraniana. E eu reparei que, de certa forma, a Mariana também tem esse tipo de crianças, porém, elas mexem-se, elas movimentam-se muito mais, elas têm uma certa, não vou dizer autonomia, mas a capacidade de se mexer muito mais do que este menino. E depois também surgiu-me, então o que é que a Mariana faz? O que é que ela utiliza? Porque ela diz que utiliza as Hum, bolas, e ok, mas utiliza as bolas para ter o mesmo efeito que nós acabamos, nós dois, eu e tu, de fazer essa mecanotransdução, essas coisas todas, ou exatamente. utiliza outras finalidades. Ela quer basicamente fazer que isto esteja em união, ou seja, em expansão, isto tudo em sintonia, ou usa com outras finalidades. Eu não sei exatamente, porque nunca tive a trabalhar com ela, mas do que eu vi o Leonid fazer, hum, e do que eu já os ouvi falar concretamente, tanto ele como a Mariana, eles não interferem, eles trabalham com miúdos com problemas cerebrais, onde a parte cerebral também é muito afetada. E eu tive com o Leonid e vi-o a trabalhar com miúdos que não têm, pá, que têm cérebros deste tamanho, não é? Ah, que Pois é, não têm, parece que não reconhecem, o movimento é muito errático, muitos deles nem se mexem, não se levantam, nada, não reagem. é igual lá. Comem, respiram mal, comem mal e fazem assim uns gares, ok? Ah, e para todos eles, o protocolo é dar estímulo mecânico. Dar estímulo mecânico parecido com o estímulo mecânico que tu tens que dar à matéria mole para que ela responda, para que haja alterações de estado. Hum, Partindo de um princípio, isto sou eu que estou a fazer a minha leitura, está bem? Partindo do princípio, e eu estou aí, esse é o meu raciocínio. Se eu dou um estímulo mecânico, ou melhor, a energia mecânica é responsável por afetar os outros tipos de processos no corpo, biomecânicos, fisiológicos, energéticos, tudo através do estímulo mecânico, certo? Eu consigo afetar tudo o resto. E é o que eles fazem, através do estímulo mecânico puro e duro. Não é uma aprendizagem motora, não há aprendizagem motora, ok? Pois, Não há o gesto, ok? Há sempre estímulo mecânico, input mecânico, mas o input mecânico conducente ao acordar dos fibroblastos, à reorientação das fibras, à nutrição da faixa farm, lembras-te dessa expressão do Leonid? Portanto, nutrir todo o sistema de super estabilidade, que são todos aqueles intrincados da faixa hum, de colagênio que, que estes miúdos normalmente não têm, estão associados a este tipo de doenças, que podem dar espasticidades ou é colapso. mesmo isso que eu ia questionar. Então, o facto de eles terem espasticidade, existe algo, não sei se vou dizer alguma coisa de errado, mas de algo superior, que até que ponto ou seja, até que ponto em que o meu estímulo vai ser eficaz no corpo se eu tenho sempre uma questão motora ali a trabalhar. Ou seja, por exemplo, com a criança que eu vou tendo, né? Motora, queres dizer neural? Neural. Ok. Porque imagina, por muito que eu lhe tente fazer uma movimentação, tento que eu lhe faça um movimento muito grosseiro, até que ponto é que o meu efeito ou a minha intervenção vai ter efeitos no corpo da pessoa porque de repente está a dar um espasmo ou ter uma Deixa, espasticidade deixa, e deixa-me dar-te um exemplo. Eu tenho agora tenho alguns, mas dois clientes meus, alunos, mais ou menos recentes, que vêm com queixas de dor ciática
mais no pé, mais na perna, mas aquelas coisas que estão a morder constantemente. E eles já Hum. fizeram a parte de imagem toda, não há nada muito específico, os médicos dizem faz exercício. E eles eram pessoas ativas, corriam, e agora nem conseguem dormir bem porque têm sempre uma dor constante, E não tem aquelas nada? moinhas constantes. Hã? E não tem nada? Em termos de imagem, têm qualquer coisa, mas é qualquer coisa muito desprezável, ou desprezável pelos médicos. Portanto, não é para operar, não é para intervencionar medicamente, em termos médicos. Vai fazer fisioterapia e pilates, ok? Hum. E o que eu tenho feito com eles eh, é pensar. Espera aí, dá-me só um segundo, está bem, Diogo? Um segundo mesmo, desculpa. Um minuto. Não, não está a fazer comida. Hã? Desculpa. O que eu tenho feito com eles é privilegiar a estabilidade à mobilidade. Isto é, eu, eu primeiro tenho que nutrir a capacidade deles dissiparem forças internamente, e isto acontece através das pregas, sobretudo o trabalho das pregas. Portanto, eu nutro essa capacidade mais do que fortalecer alguma coisa. Eu não quero fortalecer nada. Eu não quero que eles ganhem amplitudes de movimento por si, pela amplitude. Eu quero que eles tenham a capacidade de dissipar internamente coisas, porque o entendimento que eu tenho agora é que aquelas dores constantes têm a ver com acumulações ou tensões permanentes em determinado lugar. Ok? Há uma acumulação de tensão num determinado ponto que eles não conseguem dissipar por uma questão emocional, por uma questão de. Essencialmente é uma questão emocional, não é? Ok? Psicológica. Mas eu conheço alguns deles, portanto, sei para onde é que a coisa pode ir. Eh, eu não vou tentar tirar essa acumulação, porque eu não consigo fazê-lo, se eu não tiver primeiro um sistema de amortecimento, um sistema de dissipação interno no corpo, que permita que qualquer acumulação que aconteça, que esteja para acontecer, possa ser dissipada no momento em que ela está a acontecer. Portanto, o que a Mariana e o Leonido fazem é nutrir a faixa Health Farm, é nutrir o sistema de dissipação do corpo. E tu tens sempre a frase stability before mobility. E a stability não tem a ver com o que nós pensamos que é o reforço para estabilizar, não. É a capacidade de te mexeres sem que nada fique acumulado. Mas, E por isso é o que eu estava a dizer, é isso que eu acho que a Mariana faz, sobretudo o que as bolas e aquelas superfícies todas instáveis e viscoelásticas promovem, porque fazem um espelho ao sistema viscoelástico do corpo, que é o comportamento da matéria mole e da fascia dentro, como as molas fazem um espelho a um sistema que não está deteriorado ainda, e ainda tem a capacidade de dissipação, e eu vou aumentar o estímulo para um nível, digamos, um estado diferente desse estado de disfuncionamento. Já existe alguma capacidade de dissipação, eu vou pôr, eu vou ajudar a dissipação por essas molazinhas a várias escalas internas, aquela coisa do Gamberto, isso no fundo são molas que estão a funcionar. As fibras não rasgam, mas esticam e está e sempre a ligar. voltam, e é
esta coisa a essa microescala que é igual a esta coisa. Sim. Estás a ver? É a mesma coisa que está a acontecer. A uma escala ou outra. Sim. Mas Portanto, qualquer problema mental ou racional, ou, neural, não pode ser resolvido nesta perspectiva e pode ser minorado, ajudado, se tu tiveres este sistema de amortecimento físico estrutural trabalhado. faz-me sentido e faz sentido. Só que depois volta à questão que é, se eu tiver sempre um input motor, pá, um input neural para o corpo me levar para uma determinada zona, até que ponto é que aquela zona, através da minha intervenção, vai conseguir dissipar a tensão porque o corpo leva-lhe outra vez para aquela zona. Se tu não tiveres o sistema de amortecimento interno, de estabilização interna, facilitado, podes alterar a parte motora que tu quiseres, que ela vai regredir sempre. Sempre regredir. Mas mesmo que eu faça essa tal, mesmo que altere esse sistema, vá, de grosso modo, a pessoa, por exemplo, este menino, ele tem sempre a tendência de rolar a cabeça, acho eu, para o lado esquerdo. Pronto. E pelo Uhum. que disse, foi no momento do parto, deve ter ficado com um psicólogo ou qualquer coisa. E pronto. Ou seja, o que a mim dá a percepção é que ao longo do tempo e desde a nascença que ele ficou com uma compressão acumulada numa parte do corpo dele devido a isso. Ou seja, Uhum. provavelmente o corpo dele já ficou vá, com a estrutura moldada àquela que a priori veio quando nasceu. Portanto, até que ponto é que a minha intervenção para tentar, não vou dizer modificar, mas facilitar uma melhor distribuição de tensão que a priori já está ali. Eu vou pensando nessa tal coisa da faixa que está ali tão densificada, é que a minha intervenção vai conseguir dissipar aquilo. Não é a tua intervenção que vai dissipar. Tu Ou a vais facilitação. facilitar o mecanismo interno de dissipação e esperar que a inteligência do corpo dissipe aquela tensão. A lógica é esta. Não és Eu, tu que ajudas a que o corpo se resolva. eu não vou chegar lá e estar Não. Tu a nutres esfregar o aquilo para corpo. ver se aquilo sai. Tu nutres o Exato, corpo para mas que o corpo se autocure. pô, e depois, agora está-me a fazer questionar que é, imagina, ele está normal, não é? E de repente tem um espasmo. E o espasmo leva-lhe sempre para aquela determinada posição. Ou seja, o Uhum. corpo dele está habituado a ir para aquele padrão. Uhum. Quando eu tento facilitar para haver uma melhor nutrição das faixas Uhum. de forma, até que ponto em que, ok, eu facilitei, aquilo está mais nutrido, mas ele vai ter um espasmo e aquele espasmo provavelmente vai levar para aquela posição outra vez. Ok, eu nutri, eu dei mais capacidade de facilitação, de dissipação de energia, mas eu fico a pensar, o corpo vai estar sempre a levar para aquela zona. Está-me a fazer Pá, sentido? é que nutrires o corpo, nutrir essa capacidade de autorregulação do corpo, não pode ser feita com 2 sessões por semana, nem com 3 sessões por semana. Nesses casos, os miúdos do Leonide não são, e da Mariana não são tratados por eles. São Dos os pais. pais deles que fazem o trabalho em casa e é um trabalho diário e várias horas por dia. Várias horas. Eles estão ligados a aparelhos de estímulo e estão a ter estímulos nessa direção várias horas por dia. Porque o corpo, de certa forma, tem que se habituar, não é habituar, mas a perceber que existem outros caminhos. Se assim eu posso dizer. Sim, é que dizer que o corpo se tem que aperceber que existem outros caminhos, não. Tu nutres capacidades no corpo e o corpo não se apercebe de nada. O corpo faz o que o corpo faz. O que eu quero dizer, imagina, quando a pessoa tem um espasmo e tem, como é que eu ia dizer, uma cadeia de movimento propícia para aquilo, Uhum, ou seja, eu tenho um espasmo, mas o meu corpo diz-me, ok, eu tenho estas possíveis vias de movimento. uhum, uhum, O que eu quero dizer é que quando eu facilito
ou dou a possibilidade de dissipar essa energia para outros caminhos, então o corpo é capaz de dizer, isto pode ser uma barbaridade que eu estou a dizer, mas pode dizer, ok, eu tenho outros caminhos por onde eu possa dar os Claro, estímulos. É a mesma coisa que eu quero fazer um movimento, mas estou muito aderente ou estou com muita tensão numa determinada zona e não consigo, faço outra coisa, mas quando eu tenho este caminho já consigo ir. esses outros caminhos chamam-se novos caminhos de Least Energy, Minimal Ok, Energy States. Ok? sim. O Leonid chama no curso que ele deu do TAT, Tensegrity Assisted Therapy, que tu não fizeste. Não fizeste para não? Não, mas aqui, eles ainda têm isso? Ou aquilo Tem, foi. tem online, tem online. Custa US$ 500, acho eu. E é um ano Uau! quase de cursos. É incrível. O conhecimento que está lá é incrível mesmo. Mas aquilo Ah, desculpa vou interromper, aquilo é um streaming ou aquilo são aulas que eles vão to- dando? foi streaming, mas agora está gravado. Ah, ok, bom. Está gravado, portanto, tu tens com os acetatos todos, com as apresentações, eles a falar, demonstrações, tens coisas práticas, tens Q&As que estão todos gravados e que tens acesso, que são para aí 3 horas de Q&As. Ouve lá, são horas e horas e horas de visualização, mas aprendes, Diogo, aprendes imenso. O Leonid chama a isso, o que o miúdo faz, esse tal padrão que o miúdo faz sempre, por default, quando tem o espasmo, é o constrained a que ele acede. E tu tens first best constraint, que será o perfeito. Tens o second best constraint, quando alguma coisa não está certa, para minimizar a energia, eu vou ao second best constraint. Third best constraint, fourth, fifth, esses miúdos estão num fifth ou sixth best constraint, que quem olha de fora e está habituado a pessoas normais diz: é pá, este miúdo está a gastar imensa energia, é, bem, e por isso eles vivem muito pouco tempo, gastam de facto muita energia, suam muito, etc, etc, porque estão sempre num estado de organização do corpo, que é o mínimo estado a que o corpo deles consegue ceder, é o mínimo, nunca é demais. Mas o que lhes falta são os outros constraints, os outros que são as outras facilitações, que assim que estiverem no corpo, o corpo escolhe por defeito, escolhe sempre o caminho de menor custo energético. Enquanto o corpo não tiver capacidade e elementos para escolher outra via, ele vai escolher sempre a que tem acesso. Estás a entender? A Pois eu autorregulação é isso, percebi. não é, eh, Eu é aquela percebi. frase do é o que é, não pode ser outra coisa. Tipo, é o que é. Ah, mas eu gostava que fosse não sei o quê. Meu, o que tu tens para ser é isto, não pode ser outra coisa. É o melhor, O que se faz, de certa forma, é facilitar outras vias de dissipação de energia. Se só, assim, mais nada. Portanto, tu nunca resolves nada, és sempre um facilitador. Tu facilitas caminhos, ou não? Porque, em última análise e em primeira análise, quem trata de si próprio é o próprio. É não, o é próprio lógico. corpo que se resolve em todas as dimensões, intelectual, psicológica, emocional, física, estrutural, tudo. A integração, o, a manifestação da tua pessoa, Diogo, neste momento, tu não tens as várias partes de ti a pensar, deixa-me cá pôr o Diogo a apresentar-se, a figura a apresentar-se assim. Não, tu és o resultado do que tens disponível internamente, externamente, no teu meio, eh, e transpessoalmente, socialmente, transgeracionalmente, estás a ver? Portanto, todas essas dimensões, todas estas escalas, confluem neste instante. Tu estás a ser o resultado disso tudo. E depois dizes: mas eu não estou a fazer o meu melhor porque se calhar já estou assim com a cabeça e podia estar assim. Não, o melhor nesta altura é o que tu estás a fazer, é sempre o melhor. Nós damos sempre o nosso melhor.
sempre, em todas as situações. E os nossos clientes dão sempre o seu melhor. Eu, eu irrito-me com alguns deles e digo: foda-se, pá, estás outra vez a fazer. Não, pá, eu já te disse 500 vezes que não podes fazer isto. Ah, porque eu depois foi o Natal e eu comi muitos doces e sou diabético e não sei o que. Não sei o quê. Pá, meu, não, eu só tenho que perceber que aquela pessoa, aquele ser, fez o melhor que conseguia fazer naquele instante. E o melhor é uma cagada enorme para a sua vida, mas é o melhor, é de facto o melhor. Acaba por ser, eu costumo às vezes dizer na brincadeira que é enquanto não se tem consciência, é o melhor. Quando se tem consciência, é a mesma coisa. Quando se está a caminhos de facilitação para um Exatamente. determinada Portanto, via. quando tens consciência, tens mais responsabilidade, basicamente. É, acho que é isso. Acho que já estamos aqui há uma hora, pá, Estamos, há quase estamos. 2 horas. 2 horas já, 2 horas. Ok, eu acho que estas conversas continuam a ajudar muito. Acho que para mim ajudam, não é? As conversas que temos nas imersões têm uma coisa, e sabes que eu esqueço, deixa-me só dizer isto, eu cheguei a uma conclusão que eu acho pelo menos é aquilo em que eu acredito agora, é que nestas áreas tu tens hum, a parte de hardware, a parte de estrutural, que são estudar as CKCs, estudar a oxeticidade, as compressões, não sei o quê, estudar o que está escrito no livro do Graham, que é pá, ok? E entender isso e como é que funcionam as forças e quais são os vetores. E depois tens a parte da aplicação. E a maior parte das pessoas identifica-se com isto, com esta conversa, porque sente no seu corpo o que elas aplicam, né, em si e nos outros. E como não têm a teoria, como não têm o hardware, sabem falar e querem falar, porque agora, para lhes a dar a permissão, este conteúdo dá-lhes a permissão, dá-nos a permissão, para falarmos daquilo que sentimos e dizermos: espera, isto pode ser reconhecido como ciência, como verdade. Vamos já. Ok? Portanto, está-se a dar permissão ao que elas sempre sentiram, ao que nós sempre sentimos, sabemos que é verdade, mas nunca podemos falar porque nunca se coaduna com a teoria. E agora, estas conversas das imersões, por exemplo, ou das biotensegridades, ou eu falei com o Colby, lembras-te do Colby, aquele que falava comigo e com o Leonid, tenho falado com ele, ele diz, epá, os grupos que eu tenho aqui também, nos Estados Unidos que eu organizo, acabam todos por cair nisto. Eles querem falar das suas experiências e eu quero desenvolver a parte teórica, hardware, a linha stress strain, nananana, matéria móvel. Não consigo, porque eles têm sempre exemplos enormes que vão sempre dar a Deus e à energia, todos, todos, em todo lado, como na nossa conversa, e está certo. Só que essa é uma dimensão deste conhecimento que não é a única. E para progredir, para andar para a frente, tens que ter mais do que só esta dimensão. Tens que ter a outra, que é a parte do conteúdo de hardware, que é difícil de discutir com toda a gente e nem toda a gente tem É, vontade para desenvolvê-lo. Epá, e está certo. é. Mas aceitar que a experiência dos outros e que as vivências e estas deambulações que as pessoas entram logo que às vezes chateiam um bocadinho e cansam, porque é a sua própria experiência que não tem a ver com a tua, mas que depois tu consegues tirar e perceber coisas de lá. Esta dança é que eu acho que é difícil de manter e de fazer. Concordo plenamente. Eu só ainda E por fico isso contente. estas conversas são boas. Não, é bom, lá está, poder densificar algumas coisas que estão ali a divagar ou trazer, como tu disseste, e meter tudo, em vez de estarem aqui a divagar, trazer tudo para o centro e conseguir, de certa forma, É, conseguir depois, a partir daí, encontrar caminhos para onde é que para onde é que há de seguir, como é óbvio, porque tu vais falando e é. vai-me sugerindo coisas, depois eu vou-te perguntando, como é óbvio, também sabes mais desta matéria. Não, mas é bom e eu agradeço, sem sombra de dúvida. Bom ano, Bom ano. boas entradas.
Igualmente. Um grande abraço. Tchau, um abraço. Obrigado, obrigado.